Muito bem, queridos alunos, nós vamos dar sequência aqui na nossa segunda aula de História da Igreja 1, né? Nós vamos ver a igreja entre os gentios, que vai desde o Concílio de Jerusalém, no ano 50 depois de Cristo, até o martírio de Paulo, em 68 depois de Cristo. Esse período, desde o Concílio de Jerusalém até o martírio de Paulo, nós vemos as autoridades da igreja, que eram compostas por Paulo e os outros apóstolos, né? Também vemos que os gentios podiam pertencer à igreja livremente, sem ter que se submeter às exigências da lei, né? Então, o judeu era judeu, mesmo sendo um cristão, eles ainda tinham algumas tradições que tinham que guardar, mas os gentios estavam livres disso. O Concílio de Jerusalém colocou as coisas nos seus devidos lugares, né? E o livro de Atos e as epístolas de Paulo podem falar muito sobre esse período. O campo da igreja era agora todo o Império Romano, né, que incluía o sul da Europa, o Oriente Médio, o norte da África, todo o Mediterrâneo, suas ilhas, né? Era um império vasto e agora o campo estava aberto para que a igreja penetrasse entre as civilizações gentílicas e anunciasse o evangelho, tá? A igreja aumentava cada vez mais em número de membros, né? Os ah, gentios começavam a se avolumar na igreja e os judeus começavam a ser um grupo diminuto. Aumentava o número de membros da igreja a cada dia e os judeus se tornaram minoria. As perseguições nessa época ficaram quase por conta dos judeus, que intensificaram os seus ódios contra o cristianismo. Os dirigentes desse tempo, da igreja de gentios, Paulo, Pedro, Tiago, né? Paulo era um viajante, fundador de igrejas, itinerante, teólogo, morreu por volta do ano 68. Pedro era uma das colunas da igreja, morreu aproximadamente em 67 depois de Cristo, quase no mesmo ano que Paulo. Tiago também era líder da igreja, Tiago, irmão do Senhor Jesus, né? Irmão por parte de mãe, era também grande conhecedor dos costumes judaicos. Morreu em 62 depois de Cristo. Esses três líderes, como muitos outros, perderam suas vidas como mártires da fé. Vemos também nesse período as viagens de Paulo. Paulo já havia feito a primeira viagem, que foi antes do concílio de Jerusalém. Agora ele empreende a segunda viagem, ele visita a Europa, né? A viagem foi antes do concílio, mas agora ele vai até a Europa. Sua viagem dura cerca de 3 anos. Ele viaja cerca de 3.000 quilômetros e funda igrejas em pelo menos 7 cidades e abre o continente europeu para o evangelho. Primeira cidade da Europa a ser alcançada, a cidade de Filipos, a primeira convertida é Lídia, uma vendedora de púrpura. Depois Paulo retorna, né, a Antioquia e faz sua terceira viagem, onde passa por vários lugares das viagens antecedentes e tem um resultado é, relevante na cidade de Éfeso, onde também acontece uma grande sedição, mas depois, no retorno da viagem, Paulo visita de novo os presbíteros da cidade de Éfeso, conversa com eles, prega, tem um tempo especial com eles, e depois, então, vai para Jerusalém, né? Então, Paulo vai para Jerusalém e ali acontece o episódio do seu aprisionamento, né?
ele se torna, então, um prisioneiro de César, do Império Romano, e a sua última viagem é a viagem que é feita para Roma, né, onde ele vai prisioneiro no navio, acontece o naufrágio, ele é salvo, todos são salvos, eles pegam um outro navio, vão para Roma, e o livro de Atos termina com Paulo morando na sua própria casa em Roma e anunciando o evangelho a todos que o visitam, a todos que querem ouvi-lo, tá? Muito bem. Esse tempo, desde 68 até 100 depois de Cristo, é uma época sombria, tá? Esse período é marcado por intensas perseguições, tá? E também é uma época que não se tem muita informação a respeito, que o livro de Atos termina, né? E a partir de então nós não temos mais uma referência bíblica, né? Acontece nesse tempo a queda de Jerusalém, né? A queda de Jerusalém, ela divide muito os judeus dos cristãos, que em Jerusalém havia um centro religioso de adoração, que era o templo, e também a igreja primitiva tinha sua sede ali em Jerusalém, onde existia um movimento cristão também forte, né? Os dois movimentos antagônicos, mas a cidade é destruída pelo general Tito, filho de Vespasiano, né? O exército vem, destrói a cidade, destrói o muro, destrói o templo, né? Milhares de judeus morrem, outros milhares se tornam prisioneiros. Os cristãos não são tão atingidos por esse evento, né? Fogem para o Vale do Jordão e se livram das atrocidades que aconteceram ali no ano 70. Em 1948, 15 de maio, a nação de Israel foi restaurada, né? E ganhou parte do seu território antigo, né? Apesar de ficar 20 séculos sem o local de adoração, os judeus recuperaram a sua terra. E o grande sonho dos judeus é reconstruir o templo em Jerusalém e retornar à adoração da antiga aliança, à adoração com oferendas de animais e sacrifícios de sangue. Muito bem. A segunda perseguição aconteceu em 81 AD, tá? Depois de Cristo. Durante esses dias, milhares de cristãos foram mortos, especialmente em Roma. Nessa época, João foi preso, exilado na ilha de Patmos, mas ele não morreu lá. Ele morreu na cidade de Éfeso aos 100 anos. No final do primeiro século, completa-se também os livros do Novo Testamento. As epístolas de João e Judas e Apocalipse são escritas, foram compostos, mas a sua canonicidade só aconteceu muito tempo depois. As condições da igreja. Nesse período, a expansão da igreja, no início do segundo século, os cristãos já estavam radicados em todas as nações. Eram tantos que numa carta de Plínio ao imperador Trajano, em 112 depois de Cristo, ele declara que a província da Ásia Menor, às margens do Mar Negro, os templos dos deuses estavam abandonados, enquanto os cristãos ajuntavam multidões. O sistema doutrinal, nesse tempo, né, a igreja seguia os ensinos de Pedro e de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, que era considerado por muitos como uma espécie de quinto evangelho, por tratar do tema da salvação, né? Existiram também o surgimento de várias heresias, entre elas a mais destacada nesse período era o gnosticismo, já dando seus
sinais nos tempos do apóstolo João, que escreve suas epístolas combatendo as ideias do gnosticismo. As instituições ou as ordenanças que eram enfatizadas pela igreja nesse tempo era o batismo, o dia do Senhor e a ceia, que inicialmente era celebrada nas casas, depois passou a ser celebrada nos templos. E o domingo da ressurreição. Tá? Então, eram os principais sacramentos ou as principais ordenanças da igreja. Tá? Muito bem, os líderes da igreja eram os apóstolos. João foi o último e não se diz que ele foi substituído por alguém. Né? Também existiam, depois dos apóstolos, vieram os anciãos e bispos, que no final do primeiro século ganharam destaque. E os diáconos, né? A adoração era baseada nas sinagogas, era lido o Antigo Testamento, as cartas apostólicas, os evangelhos, salmos, e cantavam também hinos cristãos. O culto era aberto a todos, né? E era importante que eles se enchessem da palavra de Deus, entoassem a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando a Deus e adorando a Deus em seus corações. Tá? O estado espiritual da igreja, as pessoas tinham, de forma geral, um caráter elevado, né? Mais inferior aos cristãos nos dias dos apóstolos. Tá? Se a gente ler as cartas que João escreve às 7 igrejas da Ásia, a gente vê que as igrejas já tinham um nível espiritual, de certa forma, decadente, tinham vários problemas e são advertidas pelo próprio Cristo que escreve as cartas. Né? Muito bem. O segundo período da igreja, período geral, é o período da igreja perseguida, o período das perseguições. Né? Então, vai desde a morte de João, no ano 100, até o edito de Constantino em 313 depois de Cristo. Tá? Este período estende-se da morte de João até o edito de tolerância de 313. O fato de maior destaque na história da igreja nesse período são as perseguições implacáveis realizadas pelos imperadores romanos. Quais eram as causas das perseguições? Por que os cristãos eram tão perseguidos nesse período de 100 a 313? Em primeiro lugar, o caráter inclusivo do paganismo, que fazia antagonismo ao caráter exclusivo do cristianismo. Então, o paganismo aceitava todos os tipos de ídolos e o cristianismo tinha apenas um Deus exclusivo. Os imperadores faziam templos e estátuas para os seus deuses. Um deles quis fazer uma estátua de Cristo e colocá-la no Panteão, que era uma casa dos deuses, mas os cristãos não aceitaram. Em segundo lugar, a adoração dos ídolos entrelaçados com a vida. Em todas as casas pagãs haviam ídolos, mas nas casas dos cristãos não existiam. Então, isso trazia uma separação dos cristãos e da maioria comum do povo. A adoração do imperador era reconhecido como uma prova de lealdade. Os cristãos, todavia, se recusavam a saudar o imperador e eram, portanto, considerados pelo povo e pelas autoridades como desleais e até mesmo conspiradores contra o império. Após os anos 70, com a destruição de Jerusalém, houve um grande distanciamento entre o judaísmo e o cristianismo. Né? Os judeus se evadiram da cidade, fugiram e foram espalhados por todo o mundo. Os cristãos também foram espalhados, em certo aspecto, não tinham mais em Jerusalém a sua igreja sede, que a cidade foi destruída. Né? Então,
Os cristãos eram perseguidos também por causa das suas reuniões secretas, né? Essas reuniões que aconteciam antes do nascer do sol, à noite, nas catacumbas subterrâneas, a ceia do Senhor era motivo de acusações e perseguições. Eles acreditavam que nessas reuniões secretas, os cristãos praticavam canibalismo e também comiam carne humana, bebiam sangue humano, como se a ceia fosse realmente não um memorial, uma figura, mas também um ritual onde esses elementos estavam envolvidos, tá? Ah, outro motivo de perseguição é que na igreja cristã um escravo poderia ser bispo da igreja. Os cristãos eram considerados anarquistas, né, por permitir que escravos mandassem em senhores. Os interesses econômicos, né, haviam interesses econômicos também para que os cristãos fossem perseguidos, né? Por exemplo, na cidade de Éfeso, os, ah, os artesãos que faziam nichos de Diana não queriam receber o cristianismo porque iriam perder a sua atividade comercial e vender imagens e nichos da deusa Diana. Tá? Houve várias fases de perseguição nesse tempo da igreja perseguida. Né? A primeira fase foi desde Trajano até Antônio Pio, de 98 a 161 depois de Cristo. Nesse tempo houveram alguns mártires que são bem conhecidos: Simeão, Policarpo e Inácio. O cristianismo não era muito conhecido, mas também a perseguição não foi muito severa. Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio foram bons imperadores, entre aspas, né? Eles só prendiam quando uma pessoa era culpada e essa culpa fosse provada. Mas, no entanto, quando isso acontecia, as pessoas eram executadas. Simeão foi crucificado no ano 107 depois de Cristo. Acredita-se que esse Simeão possa ter sido um dos irmãos de Jesus convertidos ao Evangelho, irmãos por parte de Maria. Inácio, o bispo de Antioquia, foi preso e em 107 depois de Cristo escreveu várias cartas às igrejas, exortando-as à paciência e à fidelidade, e avisando-as dos erros que estavam sendo ensinados naquele tempo. Inácio foi lançado às feras no anfiteatro romano por volta de 110 depois de Cristo. Policarpo, bispo de Esmirna, morreu queimado. Foi pedido que ele negasse sua fé, mas ele respondeu: 86 anos o servi, somente bens recebi. Como poderia negar meu Salvador e Senhor? Apesar da perseguição não ser tão forte nesse período, houve muitos mártires. Temos um segundo período de perseguição de Marco Aurélio, de 161 a 180 depois de Cristo. Os mártires principais foram Policarpo e Justino Mártir. A estátua de Marco Aurélio ainda existe em ruínas. Foi perseguidor cruel dos cristãos e tentou restaurar a antiga religião romana. Milhares de cristãos foram decapitados e devorados por feras nas arenas. Justino era um filósofo dos mais competentes de sua época. Converteu-se ao cristianismo e então se tornou um grande apologista, ou seja, defensor da fé cristã. Foi decapitado em Roma no ano 166 de nossa era. Seguiu-se um tempo de confusão a partir de 180 depois de Cristo, com imperadores fracos que não se preocupavam com os cristãos. Mas temos um novo período de perseguição de Septímio Severo, de 193 até 211. Os mártires principais foram Leônidas, Irineu, Perpétua e Felícitas. A partir de 202, ele começou uma terrível perseguição
que durou até a sua morte, que ocorreu em 211. Procurou restaurar a antiga religião romana, perseguiu intensamente a igreja no Egito, na África do Norte, principalmente em Alexandria. Leônidas, pai de Orígenes, foi decapitado em Alexandria, no Egito. Irineu, bispo de Leão, era homem zeloso e oponente das heresias em geral, especialmente do gnosticismo. Este zelo em favor do cristianismo o indicou como objeto de ressentimento ante o imperador e foi decapitado em 202 depois de Cristo. Perpétua e sua escrava Felícitas foram decapitadas pelas feras em 203. Tamanha era a crueldade de Severo que muitos escritores cristãos da sua época o chamavam de anticristo. Depois houve um período de 40 anos de vários imperadores que, de certa forma, esqueceram a igreja cristã. E aí vemos um novo período sob Décio. Foi um período de terrível perseguição que cessou com a morte do imperador. Disposto a restaurar a velha glória de Roma, promovendo uma campanha religiosa que buscava a restauração dos velhos cultos. Após Décio veio Valeriano, de 253 a 260. Os mártires principais desse período foram Cipriano e Sexto. Cipriano era bispo de Cartago, um dos maiores escritores dirigentes da igreja no período. Foi morto. Sexto, bispo de Roma, foi morto juntamente com todo o clero cristão de Roma em 258 depois de Cristo. Daí vem o período de Diocleciano, que vai de 284 a 305. A perseguição foi intensa, principalmente entre 303 e 310. Em 303, foi promulgado um edito que dizia que todos os exemplares da Bíblia deveriam ser queimados, os templos destruídos. Foi exigido que todos renunciassem ao cristianismo e à fé. Aqueles que não fizessem isso ficariam ou perderiam a proteção da lei. Os templos eram queimados com membros dentro. Exigiu-se um monumento, erigiu-se um monumento com essa inscrição, em honra ao extermínio da superstição cristã. Diocleciano, juntamente com Maximiano, renunciou em 305. E Galério e Constâncio Cloro, seus sucessores, assumiram o império e continuaram a perseguição por mais 6 anos. Constantino, filho de Constâncio, era co-imperador e proclamou o Edito de Tolerância, ou, como é conhecido também, o Edito de Milão, em 313. O cristianismo foi oficializado, sua adoração tornou-se legal. As perseguições aos cristãos cessaram para não voltar mais enquanto existiu o Império Romano. Nesse tempo, também, houve a formação do cânon do Novo Testamento. Apesar de, no início do segundo século, ter se concluído os escritos do Novo Testamento, a formação do cânon não foi imediata. Alguns livros ainda não eram aceitos como inspirados, entre eles Hebreus, Tiago, 2 Pedro e Apocalipse, não eram aceitos no Oriente. Eram aceitos no Oriente, mas não no Ocidente. Entretanto, havia alguns que se liam no Oriente e hoje não estão no cânon, que são, por exemplo, as epístolas de Barnabé e Pastor de Hermas, o ensino dos 12 apóstolos e o Apocalipse de Pedro. Nesse tempo de perseguições, né, houve um desenvolvimento da organização eclesiástica. No início, os dirigentes da igreja eram os apóstolos. Com o tempo, foram estabelecidos nas igrejas os bispos e anciãos que as serviam como líderes. Já por volta de 125,
Os bispos eram os dirigentes com destaque, e cada um na sua diocese. Por volta de 150, o governo da igreja já era episcopal, ou seja, dirigida pelos bispos. Algumas causas para essa mudança foram a perda da autoridade apostólica, com a morte dos apóstolos, houve eleições para novos dirigentes. Houve um período de silêncio de 50 anos, mas depois haviam novos dirigentes. O crescimento e a expansão da igreja. Enquanto os apóstolos podiam dirigir, eles iam a toda parte, mas quando a igreja alcançou lugares distantes do Império Romano e fora do Império, então surgiram novos líderes. Houve também perseguições imperiais. A perseguição exigiu a união e organização da igreja. E com isso os líderes que estivessem à frente. Nesta época determinou-se o estilo de governo, o aparecimento de seitas e heresias, e algumas situações precisavam os cristãos estabelecer artigos de fé e com eles algumas autoridades para exercitá-los. Analogia do governo imperial. O governo da igreja no início não era democrático, mas hierárquico. Os crentes não escolhiam seus dirigentes. Mas nenhum bispo pediu para ser bispo universal, a não ser o bispo de Roma depois de algum tempo. O desenvolvimento da doutrina. Na época apostólica, a fé era do coração simples e focalizava a pessoa do Senhor Jesus. Nesta época, começou a intelectualizar-se muito a fé, tornando a doutrina inflexível e rigorosa. Toda a vida cristã não se resumia na vida espiritual interna, mas na externa, no cumprimento de normas e regras. Durante esse período, escreveu-se o Credo Apostólico. Surgiram nesta época 3 escolas para instruir. Saíram do paganismo para o cristianismo. A primeira escola é a escola de Alexandria, fundada em 180 por Pânteno, filósofo famoso da escola dos estoicos. Mas, como cristão, foi fervoroso no ensino oral. Clemente de Alexandria foi o seu sucessor. O mais competente desta escola foi Orígenes, que escreveu sobre diversos temas. A escola da Ásia Menor não se localizava em algum lugar específico, mas existiam muitos mestres. Destaque vai para Irineu, bispo de Lyon, que morreu como mártir. Também existia a escola de Cartago. Pela existência de vários escritores nesta escola, ela fez mais a favor do cristianismo do que as outras, dando forma ao pensamento teológico. Destacam-se 2 escritores de maior importância: o apologista e fervoroso Tertuliano e o conservador bispo Cipriano, que morreu na perseguição de Valeriano em 258 depois de Cristo. Houve também nessa época aparecimento de seitas e heresias. Junto com o desenvolvimento da doutrina, houve também o desenvolvimento de seitas e heresias. Enquanto as igrejas eram dirigidas pelos apóstolos e a maior parte dos judeus, havia uma leve tendência às heresias. Mas quando a igreja era composta de gregos e principalmente da Ásia Menor, então estas aumentaram. Nesta época de perseguições externas da igreja, eram as imperiais e as internas as heresias. A igreja lutava contra 2 inimigos, um externo e um interno. Algumas seitas que surgiram na época foram os gnósticos ou gnosticismo, que era uma seita que enfatizava o conhecimento, a sabedoria. Era um enxerto do paganismo no cristianismo. Criam em Deus e que deles saíam muitas divindades, boas e más. Uma delas era Jesus. Interpretavam as escrituras alegoricamente. Durou todo o 2º século. Existiram também os ebionitas,
judeus cristãos que insistiam na observância da lei. Rejeitavam as cartas de Paulo. Os judeus não cristãos não aceitavam os ebionitas, e nem os gregos cristãos, que eram a maioria da igreja nessa época. Os ebionistas foram diminuindo no segundo século. Haviam também os maniqueus, ou maniqueístas. Origem persa, seu nome foi por causa do seu fundador Mani, morto em 276 pelo governo persa. Criam em dois reinos, das trevas e da luz, que queriam dominar o mundo. Recusavam Jesus, mas criam no reino celestial. Eram ascéticos, aderiram ao celibato, foram altamente perseguidos. Agostinho foi maniqueu antes de se converter. Também surgiu uma outra seita chamada dos montanistas. Seu fundador foi Montano, eram puritanos, quase não era uma seita. Tertuliano os defendeu. Rígidos de disciplina, criam em sacerdotes, e o dom da profecia era para todos os discípulos. Montano se colocou como advogado, por meio de quem o Espírito Santo falava. Então, nós vemos aí que, durante esse período da igreja perseguida, haviam muitas condições específicas em relação à igreja. Né? E ainda vamos ver, na próxima aula, a condição da igreja, especialmente em 313 depois de Cristo. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima aula.